Jai Hare Krishna, bom dia, a todos. Estamos aqui no Facebook da ISCOM Recife, da ISCOM Rio de Janeiro, para transmitir uma aula do Srimad Bhagavatam. Entramos um pouquinho mais cedo para ver se estava tudo certinho, se estava tudo tranquilo e correto nos seus devidos lugares, o som, a imagem, se estava tudo aí funcionando direitinho, tá? Então, vamos fazer essa aula, de 8 horas. Por enquanto, vou me apresentando, para quem não me conhece, sou Hari Chakra. Entrei no movimento Hare Krishna quase na mesma época que o Maharaj Chandramukha, só que eu entrei em Recife e ele entrou no Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente se conheceu lá, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, em Sancta, no templo de Sancta, de distribuição de livros. Ele era brahmacharya também, e a gente fez um pouco de Sancta até junto, lá na Celso Garcia, lá em São Paulo. E hoje eu estou como presidente do templo de Recife. Já fiz algumas coisinhas aí também para Krishna durante esse tempo. Então, essa é a minha apresentação. Hoje estou aqui com vocês para fazer essa aula do Bhagavatam. Então a gente vai começar a aula cantando, A gente sempre começa a aula cantando a famosa canção Jaya Radha Madhava. Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Jasodanandanam Braja Janaranjana, Jasodanandanam Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sankirtana, Jaya Sankirtana, Jaya Sankirtana, Jaya Sankirtana, Jaya Sankirtana, 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 Jaya Sankirtana, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Srila Prabhupada Ki Jai. Sankirtana Jagya Ki Jai. Distribuição dos livros de Srila Prabhupada Ki Jai. Jaya. Aceitem minhas reverências. Vanchakalpatarus Vyacha Kripasindu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vanchakalpa. Gente, vamos ler os versos, vamos ler o Srimad Bhagavatam, né? Então, antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, tem uns versos padrões que a gente recita, né? Antes de começar o Srimad Bhagavatam. Então, eu vou pegar essa fila aqui do Manual Vaishnava e vou recitar esses versos aqui. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirae. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a personalidade, a Narayana, a personalidade de Deus, a Vyasadeva, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, e a Srila Vyasadeva, o autor, e é claro, a Srila Prabhupada, né, o tradutor e propagador do Srimad Bhagavatam em todo o mundo. Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidi Antestorhi Abadrani Vidunoti Suritsatam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamas loke bhakti bhavati nastiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Srimad Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, Vasudeva, a personalidade de Deus todo penetrante, Vasudeva, o filho de Vasudeva. Om Agyanati Mirandasya Ganagana Salakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Sigurave Namaha. Eu nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço minhas respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasile. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastachari Shatarine. Então, enfim, vamos fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos numa parte maravilhosa, né? A conversa entre Maitreya e Vidura. E Maitreya ainda nem chegou, né, nessa parte de hoje aí, que é o verso 19 e 20. Maitreya nem chegou a se encontrar com Vidura, mas está maravilhoso, está muito bom.
tá contando o Mahabharata, né? Toda a intriga da guerra de Kurukshetra. Vidura foi um personagem central, um dos personagens centrais dessa intriga, e agora ele saiu de casa, né? Porque assim, ele foi praticamente expulso por Duryodhana, né? Dhritarashtra chamou Vidura para conversar com ele, para se aconselhar, porque o negócio estava pegando aí. Os Pandavas voltaram, iam querer o reino de volta, e Duryodhana estava muito apegado a esse reino e não queria dar nada para os Pandavas, né? Aí Vidura foi lá e, como uma pessoa santa, ele não botou pano quente, não. Ele falou diretamente: se livra aí desse filho, que ele é a desgraça da família. Coloca ele para fora, descarta e dá um jeito nele, porque ele vai acabar com toda a família. Duryodhana vai ser o estopim da bomba, vai acabar com toda a família aqui dos Kauravas. Aí deu esse conselho para Dhritarashtra, né, o rei cego. Mas aí Duryodhana, lógico, que não gostou muito desse conceito, né? Quem ia gostar, né? Só se a pessoa fosse muito santa, né? E não é o caso do Duryodhana, né? Ele era muito materialista. Ele ficou com muita raiva, irado, né? E soltou o verbo. Ele procurou, quando a pessoa está errada, né? A gente devoto está errado, né? E alguém aponta o erro dele, aí ele fica apontando o erro dos outros devotos, né? E você é assim, você é não sei o quê, você também é assim, você... Aí Duryodhana ofendeu. A arma dos ignorantes não é o argumento. A arma dos ignorantes é querer apontar o erro dos outros, né? Porque se todo mundo está errado, então ninguém pode falar um do outro, todo mundo está errado, né? Aí ele quer se esconder no meio do erro, das falhas dos outros, né? Das falhas. Aí é isso aí, ó. Duryodhana estava querendo se esconder das falhas, dos seus erros, tentando apontar as falhas de Vidura, né? Esse filho de uma criada, xingou, filho da Dasi, filho da criada, quem mandou você vir aqui? Quem mandou você vir aqui ficar falando com gente? Você não é gente, não! Você é filho de criada, e quem é filho de criada é criado. Então o que é que você está fazendo aqui? Aí ofendeu. Na realidade, Vidura, apesar de ser filho de criada, ele era filho de Vyasadeva. Não é mole não, hein? Filho de Vyasadeva, nasceu do sêmen de Vyasadeva. Personalidade altamente erudita, avançada. E na vida passada ele tinha sido Dhyamaraja. Aí ele foi amaldiçoado a nascer como Sudra por um Brahmana lá, né? Que não ficou satisfeito com o julgamento do Dhyamaraja. O Brahmana cometeu uma falha, um lapso, né? E foi sem querer. Mas Dhyamaraja disse: não, mas aqui não tem esse negócio de sem querer, não. O que você fez aí no mundo material, você vai ter que sofrer as reações. Aí você vai ter que nascer como Sudra. Você vai ter que pagar por isso aí no inferno, de alguma maneira. Aí o Brahmana não ficou satisfeito. Ah, é? Pois você vai nascer como Sudra. Aí ele achou que aquilo foi uma bênção. Disse: eu vou nascer como Sudra, mas eu vou nascer como Sudra associado aos passatempos de Krishna. Eu vou compor o elenco de Krishna na batalha de Kurukshetra, no Mahabharata. Estarei lá com tudo para fazer a minha parte, compor aqui a guerra de Kurukshetra, compor aqui o Mahabharata, junto com os devotos, com outros devotos, né? Aí Vidura aceitou como uma bênção. Então Vidura era altamente elevado, né? E Duryodhana ofendeu Vidura. Então quando a pessoa assim está numa assembleia,
de pessoas que nos tratam mal, que nos ofendem, que não consideram a gente não fica com raiva, não. A gente, ó, sai de fininho. E foi o que Vidura fez. Saiu, ó. Tome aqui meu arco, ó. Pode ficar, não sou mais kshatriya, não, ó. Vou-me embora, não vou brigar com ninguém, não. Devoto é assim. Devoto não briga com ninguém, não. Se o pessoal está ofendendo, xingando, sempre tem uma escapatória. Sempre tem um jeito de você evitar a má associação. Aí Duryodhana disse, acabou meu trabalho aqui. Duryodhana não, Vidura. Acabou meu trabalho aqui, ó. Tenho mais nada para fazer aqui. Eu tenho que sair daqui e me purificar das contaminações que eu tive que engolir pela associação com vocês. É isso aí. A administração é a quarta miséria, né? É adiátrica, adibáltica, adiclesha e administração. Na administração a pessoa se contamina. Tem que botar vista grossa para muita coisa que está errada, mas tem que fazer a política, porque não dá para administrar sem política, né? Sem política é muito difícil. Mesmo o Yudhishthira, porque ele não fez política, ele foi exilado, perdeu no jogo, teve um bocado de problema que criou para ele e para toda a família dele. Porque ele não podia mentir, não podia fazer política, porque é complicado. Complicado. Aí Vidura, ele pediu para sair. Ele pediu não, ele saiu de fininho. Duryodhana ofendeu, ele saiu de fininho. Aí ele foi peregrinar. Né? Peregrinar, foi para os lugares onde tem deidades. Aí, Vrajabhumi, o Templo do Rio de Janeiro, né? Também tem em São Paulo, Nova Gokula, muitas deidades, Mayapur, Chandrodaya Mandi, muitas deidades. Então naquela época também tinha-se muitas deidades, muitos locais de peregrinação, que aí o devoto vai para tirar aquela contaminação para ir para Krishna, para poder servir a Krishna, né? Porque a gente só pode servir a Krishna puramente, e não contaminado. Se tiver contaminado, não pode servir a Krishna, né? Então aqui, no verso 17, Prabhupada cita esse verso do Bhagavad Gita, Jesham antagatam papam gananam punya karmanam. Eu vou filar, porque quando eu era brahmacharya eu me lembrava desse verso decorado, mas hoje Te duamdua moha nirmukta bhajantemam dridavrata. Que somente aquelas pessoas que tenham terminado antagatam papam, que tenham terminado com todas as suas reações pecaminosas, somente essas pessoas, antagatam papam, que tenham terminado com todas as reações pecaminosas, é que podem se ocupar com grande determinação, Dridavrata, Bhajantemam, me adorar, Dridavrata, com grande determinação, a menos que a pessoa tenha se livrado de todas as reações pecaminosas, não pode. Então Vidura, ele era uma pessoa santa, mas ele se sentia contaminado pela associação de Dhritarashtra e Duryodhana. Então ele decidiu ir para os locais de peregrinação. Ele decidiu ir para esses locais de peregrinação a fim de obter uma associação benéfica, uma associação que pudesse lhe elevar na vida espiritual. Essa associação transcendental. Então, e realmente nos locais santos, né, ficam aqueles devotos que estão totalmente dedicados ao serviço devocional, que estão totalmente dedicados
a purificar a sua consciência, né? Eles não estão lá para ganhar um dinheirinho, não. Eles não querem saber disso, não. Isso aí é. Eles consideram que a pedra e o carro zero é a mesma coisa. Eles não estão lá para ter conforto, não. Eles estão lá, bhajante, para adorar a Krishna, para servir a Krishna com todo o coração, né? E se a gente vai lá, a gente pega um pouco dessa radiação transcendental de amor por Krishna e a gente se contamina, né, com essa radiação transcendental desses grandes devotos. Bhaktivinoda, ele dizia que alguém que simplesmente canta Hare Krishna e abandona a sociedade material, ele fala isso no Charanaga, esse é meu parente, aquele que é iniciado por um mestre espiritual autêntico e adora a Krishna com toda a dedicação, né? Essa pessoa, ele é muito querido para mim. E eu dou a ele todo o respeito. Agora, se aquela pessoa for um devoto altamente avançado, um Mahabhagavata, então esse aí, só de ver eu me purifico. Só de ver. Então, quando um devoto vai para a peregrinação, só de ver aquelas grandes almas que estão ali totalmente dedicadas em serviço devocional, estão... Hare Krishna, chegou uma mensagem aqui de Casmel Aspasia. Bom dia, oi, desculpe pela conexão surpresa. Meu nome é Casmel Aspasia, sou alemã, viúva. Meu marido e meu único filho morreram em um acidente de carro. Tenho um câncer. Aí ela fala aqui que tenho uma conta. O tempo de Deus é sempre melhor. Antes de escrevê-los, orei a Deus para me apontasse o padrinho que nunca se abandonará. Esse é minha herança. Se eu puder confiar em vocês, me avise. Ok. Obrigado, Mataji. Eu acho que é Mataji. Eu não sei se é alemão, mas eu acho que é. Os devotos do Rio de Janeiro vão entrar em contato. É golpe. Olha o devoto aqui está falando. Marcos Maria Branquinho está falando. Então eu não vou ignorar, né, Branquinho? Aí vocês vêm aí, tá? Depois vocês vêm aí o que vocês querem fazer, tá? O pessoal do Rio de Janeiro vai cuidar aí desse assunto, tá bom? Eu vou continuar com a aula aqui e vou ignorar, tá? Será que está dando golpe até nas aulas do Bhagavad? Essa é nova para mim, essa é nova. Bora lá, continuando aqui. Então, estávamos contando a história de como Vidura, ele entrou na vida renunciada, né, para se purificar. Krishna estava presente, mas ele não foi diretamente para Krishna. Por que ele não foi? Porque ele se sentia contaminado, né? Prabhupada explica. E por isso ele foi para a peregrinação. Então, isso aí foi uma introdução, né? Para a gente se situar no verso de hoje, né? O verso de hoje, tá? Verso de hoje. Então, verso 19. Verso 19 e 20. Vamos ler. Vamos ler primeiro o sânscrito. Gam paryatam medya vivikta vriti sada pluto dashayano vadataha.
Alakshita Swai Avaduta Vesho Vratani Chere Haritoshani. Ok, então vamos agora ler a tradução desse verso. Isso, aí é o Branquinho pergunta, quando entraremos? Estou entrando agora, né? Ok, fizemos a introdução e agora vamos fazer a leitura de hoje, né? De hoje. Então, eu estou entrando agora, na leitura do verso é agora. Enquanto atravessa assim a terra, ele simplesmente cumpria deveres para satisfazer o Senhor Hari. Sua ocupação era pura e independente. Ele estava constantemente santificado por tomar seu banho em locais santos. Embora estivesse vestido como um mendicante, não cortasse o cabelo, nem tivesse uma cama na qual pudesse se deitar. Desse modo, sempre passava despercebido por seus vários parentes. Significado, por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O dever de um peregrino é, antes de mais nada, satisfazer o Senhor Hari. Enquanto uma pessoa viaja como um peregrino, ele não deve se preocupar com satisfazer a sociedade. Ela deve permanecer sempre absorta na função de satisfazer o Senhor. Santificada assim em pensamento e ação, ela é capaz de compreender o Senhor Supremo através do processo da viagem de peregrinação. Então, aqui nós temos muitas coisas importantes que podemos comentar, né? Claro que Prabhupada, ele já deu toda a iluminação para a gente. A gente não precisa mais do que as palavras de Prabhupada. Então, o que eu posso fazer aqui é repetir de outra maneira aquilo que Prabhupada está falando. Porque Prabhupada já falou tudo, né? Então, vamos agora fazer alguns comentários. Tanto a tradução quanto o significado de Prabhupada estão carregados de significado. A tradução de Prabhupada já tem significado, né? Então, e agora o significado é um aprofundamento do significado, mas a tradução já tem muito significado. Então vamos lá. Enquanto atravessava assim a terra. Então, é dever do peregrino não ficar em casa. É dever do peregrino viajar, ir para os lugares santos. Se você quer ter a posição de um peregrino, de um sannyasi, você não fica em casa. Você não tem casa. Você sai e viaja. Vai pregar, vai falar com os devotos, vai iluminar, vai entusiasmar, vai ouvir também de alguns devotos, trocar a experiência. Essa é a função de um peregrino, de um sannyasi, né? Então, ele simplesmente cumpria deveres para satisfazer o Senhor Hari. Ele não vai peregrinar, não vai sair por aí para fazer turismo, não é isso não. Para conhecer outros lugares, nada disso. Ele vai para cumprir seus deveres para com Hari. Ele tem uma missão. Então, mesmo a peregrinação, ela é feita porque é um dever, uma missão para com Krishna. Nós temos que sempre, em todas as coisas que fazemos, e também nesse ato de peregrinar, entender que fazemos as coisas para satisfazer o Senhor Hari. Principalmente as pessoas que estão na ordem santificada da vida, os brahmanas, os sannyasis, a classe mais elevada, eles devem fazer tudo para satisfazer o Senhor Hari. Os devotos, naturalmente, já fazem isso, porque quem é devoto tem devoção.
Devoção significa amor. E quem ama já faz tudo para satisfazer seu amado. Então já é uma prerrogativa, tá? Continuando aqui, então ele vai... sua ocupação era pura e independente. Então, a ocupação pura significa isso. Livrar-se de desejos pessoais. Ele não tinha desejo pessoal. Ele não saiu da casa de Duryodhana por falso ego, porque estava com raiva, porque queria fazer isso para maltratar Dhritarashtra e Duryodhana. Eu vou sair porque eles vão ficar com dor de consciência, porque eu fui embora. Nada disso. Era uma consciência pura. Eu estou indo porque Krishna está me chamando. Eu estou ouvindo o chamado de Krishna. Eu estou ouvindo aqui a flauta de Krishna. Ele está pedindo, é agora, é a hora de eu sair e pregar. Eu sair e me purificar. Eu sair e me ocupar 100% em serviço devocional. Não quero saber mais de administração. Que eu quero falar sobre Krishna, pregar a consciência de Krishna, me aprofundar 100% na sociedade maravilhosa que Prabhupada ofertou para o mundo, que é a ISKCON. Tem erro? Tem. A gente conserta, tá? Nós somos autoconsertantes. Nós somos capazes de nos consertar. Porque enquanto a gente estiver lendo o Srimad Bhagavatam, enquanto a gente estiver valorizando as palavras de Srila Prabhupada no Srimad Bhagavatam, a gente se conserta, a gente se apruma, a gente se endireita. Então, essa é a grande vantagem desse movimento. Tem a luz das palavras de Srila Prabhupada. Essa luz, ela é cheia de força e a gente pode desentortar qualquer coisa. Com essa força das luzes de Prabhupada, a gente desentorta. Então, então aqui, nessa parte aqui, ele agia com sua pureza. Ele tinha pureza de propósito. É assim como aquele devoto, que ele pode cometer erros, mas ele puramente quer satisfazer Srila Prabhupada. Agora, de uma maneira ou de outra, ele pode cometer erros, porque a mente é instável e infalível. Mas se ele tem dentro do seu coração toda aquela força de querer satisfazer Srila Prabhupada, ele se corrige. E ele vai corrigir seus erros. E ele vai corrigir a sociedade também quando estiver errada. Porque não é só individualmente que se erra, como um todo também podemos cometer erros. Então, mas a pureza é as instruções de Prabhupada. É querer servir a Prabhupada com toda a sinceridade, não querer criar um movimento que não é a ISKCON. O movimento da ISKCON tem sua característica. Prabhupada estabeleceu as características do movimento da ISKCON. São os 7 propósitos da ISKCON. E qualquer devoto que entenda os 7 propósitos da ISKCON e trabalhe para ele, está trabalhando com a pureza que Prabhupada estabeleceu para seu movimento. Então, aqui ele continua dizendo independente. Independente porque ele não vai ficar ouvindo blá, 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 blá de outros locais que não sejam as fontes genuínas de Prabhupada. Outros locais falsos Prabhupada. Falsos Prabhupada. Ele não fica ouvindo, ele fica querendo saber onde, dos livros de Prabhupada, tentar entender o que Prabhupada estabeleceu, o que Prabhupada queria para a sua missão. Aí sim, ele pega essa força, ele age com pureza e independência. Não fica ouvindo, se deixando influenciar com yoga e budismo, e misturando o movimento. Não, não é para misturar o movimento de Prabhupada. O movimento de Prabhupada é um movimento puro. Prabhupada estabeleceu simplesmente serviço devocional puro. Puro. Então não vamos criar um movimento que não seja o movimento de Prabhupada dentro da ISKCON. Dentro da ISKCON a gente tem que estabelecer o que Prabhupada... E é o que Vidura aqui está se sentindo. Ele saiu com o coração puro
de querer servir a missão de Krishna, e ele é independente, não vai fazer outra coisa, entende? Porque outros estão opiniões diferentes da opinião de Krishna, diferente da opinião do seu propósito puro de servir. Então, continuando, ele estava constantemente santificado por tomar seu banho em locais santos, embora tivesse vestido como um mendicante, não cortasse o cabelo, nem tivesse uma cama na qual pudesse se deitar. Então, esse negócio de cortar o cabelo, eu gosto de cortar meu cabelo, certo? Deixar raspadinho. Eu não gosto de deixar o cabelão e não pentear, e isso aí. Por quê? Por que isso aí? Porque dá uma aparência melhor para um devoto, né? Dá uma aparência melhor, tá mais limpo do que ficar cheio de cabelo e não pentear e não cuidar direito, né? Como no caso de Vidura. Mas no caso de Vidura, ele era um rei, ele vivia bem penteado, bem arrumado, ele vivia decorado, e agora esse cabelo desarrumado e esse desapego dele é exatamente para mostrar. A lição a lição não é para a gente deixar o cabelo ficar crescendo e ficar enrolado, não. A lição é para fazer com que a gente seja desapegado dos confortos materiais. Quem está dedicado à missão de Prabhupada, ele aceita o mínimo de conforto material para servir a Krishna. Qualquer coisa que for acima do mínimo, ele não aceita. Ele só quer uma vida simples para que ele possa ter mais tempo, mais dedicação para servir a Krishna. Então, nesse caso, o exemplo aqui, que diz que ele não tinha cama, que ele tinha cabelo desarrumado, que ele estava peregrinando, isso é para ensinar que quando você está na missão de Krishna, você elimina as coisas desnecessárias e não se preocupa com o que a pessoa diz. Esse devoto aí, ele está servindo aí a Deus, não tem um carro, não tem uma casa, não tem muito dinheiro, não tem nada. Então é isso aí. Aí você está servindo a Deus e você vai se preocupar com o que os outros estão falando, né? Que você não tem carro, você não tem dinheiro, Não! Você já está servindo ao Senhor Supremo, e se o Senhor Supremo cuida de você, quem é que vai falar de mais fora isso? Não se preocupe somente com Krishna. Tem assim, não é que você vai estragar a sua saúde, não é que você vai estragar a sua mente, você tenha o suficiente. E aí não se preocupe com o que os outros vão falar, não, porque os outros sempre vão falar. É aquela história do menino e o burro, né? O menino e o burro, né? E a pessoa que puxava lá, né? Então, quando ele botava o menino em cima do burro, aí iam dizer, você está maltratando o burro. Quando deixava o menino no chão, você está maltratando o menino. Quando ele botava o menino na garupa dele, você está se autoflagelando. Sempre vai ter uma coisa para criticar. O importante é você ter sua vida simples. Sua vida simples, tá? O mais simples possível. O mais simples possível. E não se preocupe com o que os outros vão falar. Isso aqui é a lição que está nessa parte aqui. Desse modo, sempre passava desprovido, sempre passava despercebido por seus vários parentes. Então, por quê? Porque esses parentes eram quem? Duryodhana, os irmãos dele, né? Que eram 99, tem uma irmã também, era 100. Então, também o resto era Karna e também tinha os Dhritarashtra, um bocado de parente que só ia
parente que só ia atrapalhar a consciência dele. Ele já entendeu que ele já tinha cumprido a missão ali. Então ele se vestia de tal maneira, de tal maneira que as pessoas achavam que ele era um pobretão, um morador de rua, não tinha nada na vida. Né? Então ele ficava escondido naquilo ali porque as pessoas não incomodavam ele. Então era uma estratégia dele, de não ficar perdendo tempo com conversas desnecessárias. Se você não quer iluminação, se você não quer ouvir o que eu tenho para falar de Krishna, por que eu vou perder tempo com você? Se você não quer aprender a vida espiritual, se você está absorto na vida material, por que eu vou perder tempo? Mesmo sendo meu parente, é por isso que Bhaktivinoda dizia, aquele que canta Hare Krishna e se livra da associação material, esse é meu parente, esse é meu parente. Né? Agora, quem não quer nada com a vida espiritual, perda de tempo, tá? Dá praçada, mas no caso de Vidura aqui, ele não tinha como dar praçada, não tinha fogão, não tinha como cozinhar, né? Aí tinha que indicar ele para ir para Alimentos para a Vida. Eu acho que no Rio de Janeiro deve ter alimentos, no São Paulo tem, né? São Paulo tem Alimentos para a Vida, né? Assim, aqui também eu faço o Alimento para a Vida do Grihasta. Toda semana eu levo 25 samosas para onde eu trabalho. No caso, sou professor, eu levo 25 samosas para os professores, né, da escola. Eles comem praçada, porque eles estão muito apegados ainda a coisas materiais. Aí tem que dar uma praçada para a pessoa ir despertando a sua consciência espiritual. Ok, então agora vamos falar do significado, né? A gente falou do tradução com significado, porque toda tradução de Prabhupada tem significado, né? Tem muito significado na tradução de Prabhupada. A tradução de Prabhupada não é literal, graças a Deus não é literal. Ela está cheia de significado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o significado do significado. Bora lá. O dever de um peregrino é, antes de mais nada, satisfazer o Senhor Hari. É isso aí, a gente já comentou anteriormente, né? O peregrino não vai para um lugar para tomar banho, né, e comer praçada. Quem vai para lugares de santos para tomar banho e comer, no próprio Bhagavata se descreve que ele não é melhor do que um asno, do que uma vaca. Porque a vaca também vai lá, toma banho no Rio Sagrado, também come, mas se não aproveita a associação espiritual das pessoas que vivem naquele lugar, o asno e a vaca não vai entender a palestra do Bhagavata, de quem estiver lá pregando, do sadhu que estiver lá pregando, não vai entender. Você está indo para um lugar sagrado é para ouvir e para entender Krishna. Quem vai para o templo tem que ir para o templo não só para ver as deidades, porque um passarinho também entra lá no templo, vai ver a deidade. Você vai lá para ouvir das pessoas que estão lá sobre o caminho da realização espiritual. Né? Esse é o processo. Então, vamos continuar aqui. Enquanto uma pessoa viaja como um peregrino, ela não deve se preocupar com satisfazer a sociedade. Não se preocupa, tu está indo para a Índia, vai perder teu tempo lá só tem pobreza, com cada coisa assim que não tem nada a ver. Não, a sociedade não é capaz de entender as nuances da importância do serviço devocional, da austeridade, do conhecimento. Não é capaz de entender. Aqui, novamente, o verso que eu filei, vou filar de novo. Jesham tu antagatam papam. A menos que a pessoa antagatam papam se livre de todas as suas reações pecaminosas, essas pessoas não vão capaz de entender um devoto. Quando a pessoa estiver no processo de ganho material, de avanço material, ela não é capaz de entender um devoto. Ela só é capaz de entender um devoto quando ela se livra de todos os pecados. Aí dá praçada para ela. Mas ficar ouvindo, nada. Então, se você vai para a universidade, se você vai para um trabalho, se você vai estudar, tudo bem, não tem problema, eu fiz isso. Mas não para ficar ouvindo os caras lá.
Os caras não têm nada a dizer. Eles não têm nada, a muitos não têm nada a acrescentar, só tem materialismo, desejos materiais, né? Ok? Vamos continuar aqui o significado de Prabhupada. Ela deve permanecer sempre absorta na função de satisfazer o Senhor. Esse ponto, absorta, é importante. A gente tem que procurar ficar absorto, pessoal. Absorto significa que a gente não vai fazer uma coisa e daqui a pouco a gente desliga o canal de Krishna e vai assistir outro canal. Não, isso não é absorto. A gente tem que estar ligado 24 horas no canal de Krishna, né? Isso é absurdo. A gente não fica trocando de canal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, tá. Não. Ah, mas eu assisto mais Krishna do que o outro jornal. Não serve. Isso não é absurdo, né? Então, essa pessoa estava absorto, significa que ela está completamente ligada ao canal de Krishna. Isso é absurdo, né? Santificada assim em pensamento e ação, ela é capaz de compreender o Senhor Supremo através do processo da viagem de peregrinação. Então, a viagem de peregrinação, ela tem esse propósito de despertar o conhecimento de Krishna. Então, se a pessoa se santifica na sua viagem de peregrinação, assim, se Krishna der misericórdia, eu vou para a Índia novamente. Faz uns 10 ou 20 anos que eu não vou para a Índia. Aí eu vou lá para Mayaput, Androdayamandi, vou para Vrindavana, mas com o propósito, o devoto vai com o propósito de se purificar para compreender Krishna. Eu fui para lá e o que foi que eu compreendi de Krishna? O que é que eu trouxe de Krishna para dar para as pessoas? Que nível de compreensão é essa? Então, um devoto, ele vai para a peregrinação, ele vai viajar, porque ele tem um desejo intenso de satisfazer a vontade de ser um mestre espiritual e ele precisa se purificar para isso. E qual é a desejo de Srila Prabhupada? Distribua livros, distribua livros, distribua livros. A gente não pode esquecer isso. Isso é ISKCON. Esse movimento que não distribui livro não é ISKCON, não. Pode ser outra, pode ser Hare Krishna, mas não é ISKCON. O movimento de Srila Prabhupada é o movimento que se distribui livros. Os centros são centros de distribuição de livros. Então, esse movimento que incentiva a distribuição de livros, que provoca seus membros a saírem da sua posição acomodada e distribuírem livros, esse movimento é ISKCON. Esse movimento é ISKCON. E se você vai peregrinar, se você vai fazer qualquer coisa para se purificar, é para distribuir mais livros. Nosso movimento é feito para traduzir os livros de Srila Prabhupada, traduzir os livros da literatura védica, imprimir, ler e distribuir. Isso é ISKCON. Isso é o que eu entendo por isso. Outra coisa não é ISKCON, não. Outra coisa não é ISKCON, não. Tudo nesse movimento vai ser construído através da distribuição de livros. E isso está no Estatutos da ISKCON. O Estatuto da ISKCON é que está dizendo o que é distribuição, o que é esse movimento. Então a gente tem que ser muito sério, assim como Vidura, absorto, sério, para a vida espiritual. Ele vai fazer tudo para cumprir a missão, ou seja, vai peregrinar para adquirir força espiritual, para cumprir a missão, satisfazer o Senhor Hari. Ok? Aí acabou o significado do verso 19, tá? E eu vou ler rapidinho o verso 20, porque me mandaram ler o 19 e 20. Dois versos é muita coisa. Agora vamos ler o verso 20, tá? Que eu fiquei encarregado de ver o verso 20 também. Então o verso 20 eu vou falar menos, porque não vai dar tempo. Uma aula de 1 hora já é uma super aula, uma aula muito grande,
Aula de uma hora é muito grande. Então vamos ler o verso 20 e falar menos. Vamos lá, verso 20. Itam vrajam baratam evavasham kalena javat gatavam prabhasam tavacha shasha kishitim ekachakram ekatapatram aditena partaha. Assim, enquanto viajava a todos os locais de peregrinação na terra de Bharatavacha, ele visitou Prabhavakshetra. Maharaj Yudhishthira era o imperador naquela época e mantinha o mundo sob uma única força militar e sob uma única bandeira. Então vamos ler agora o significado maravilhoso de Srila Prabhupada, que Krishna inspirou cada palavra de Srila Prabhupada para que a gente pudesse entender, os povos ocidentais pudessem entender. Há mais de 5.000 anos atrás, enquanto o santo Vitura estava viajando pela terra como um peregrino, a Índia era conhecida como Bharatavacha, como é conhecida ainda hoje em dia. A história do mundo não pode dar nenhum relatório sistemático de fatos ocorridos há mais de 3.000 anos atrás. O mundo inteiro estivera anteriormente sob a bandeira e força militar de Maharaj Yudhishthira, que era o imperador do mundo. Atualmente, há centenas e milhares de bandeiras tremulando nas Nações Unidas. Mas durante a época de Vidura, havia, pela graça de Adita, o Senhor Krishna, apenas uma bandeira. As nações do mundo estão muito ansiosas por novamente ter um único estado sob uma única bandeira. Mas, para isso, elas devem buscar a graça do Senhor Krishna, que é a única pessoa que pode nos ajudar a nos tornarmos uma única nação mundial. Então aqui temos muita coisa para falar, viu? Mas eu só vou falar mais um pouquinho, tá? Ok. Eu vou falar o que der. Assim, enquanto viajava a todos os locais de peregrinação da terra de Bharatavacha. Aqui eu diria o seguinte, o presidente da Índia, sei lá, o primeiro-ministro da Índia, está lendo o livro de Prabhupada. Está lendo legal, viu? Porque a Índia, ele fez um decreto lá, ele fez uma proposta, saiu nos jornais aí, que a Índia vai deixar de ser chamada Índia para ser chamada Bharata, o reino de Bharata. E ele leu aí nos livros de Prabhupada, porque isso há 30, 40 anos atrás, eu li no livro de Prabhupada que essa palavra Índia é um estrangeirismo, porque os muçulmanos não sabiam pronunciar a palavra Sindhu. O S era difícil deles pronunciarem. Não tinha o S no vocábulo deles. Aí eles, em vez de falar Sindhu, eles falavam Indo. Aí o povo que estava do outro lado do rio era o povo hindu. Aí, então essa palavra Índia é um estrangeirismo, a palavra muçulmana. É uma palavra que não tem no dialeto da Índia, não tem no dialeto do povo, uma palavra vinda de fora. Agora eles querem retomar a palavra Bharata, que é o nome correto da Índia. Isso Prabhupada falava há muito tempo. Eu concluo que essa mudança, ela é uma prova de que os livros de Prabhupada estão transformando o mundo. Estão transformando. As pessoas estão lendo. Alguns favoráveis, outros desfavoráveis. Por exemplo, na Bíblia tem escrito, não matarás. Eu vi isso na Bíblia.
não matarás, lá nos mandamentos. Mas Prabhupada falava, então não mate nada, porque vocês estão matando os animais. Aí tem Bíblia agora que está escrito, não assassinarás. Mudaram a palavra, porque eles não podiam suportar o argumento de Prabhupada. Tem Bíblia que está escrito, não assassinarás. Não tinha isso, nenhuma Bíblia tinha escrito, não assassinarás. Era não matarás. Mas Prabhupada tocou lá, de alguma maneira ele incomodou. Aí as pessoas mudaram. Né? Então, continuando, ele visitou Prabhavakshetra. Se eu puder, eu vou visitar lá também. Mas eu não conheço esse local de peregrinação, Prabhavakshetra. Maharaj Yudhishthira era o imperador naquela época e mantinha o mundo sob uma única força militar e sob uma única bandeira. O que Prabhupada quer dizer aqui? Que o mundo só vai ter paz se tiver um único governo. E quando todo mundo ficar no seu falso ego e não tiver um governo teocêntrico, centrado em Deus, eles podem criar as Nações Unidas. Mas é um blefe. Eles fazem essas Nações Unidas só para satisfazer os desejos de alguns imperialistas. Alguns imperialistas usam politicamente, né? Assim como às vezes os devotos faziam, né? A gente vai fazer uma reunião, aí chama o devoto para a reunião, vem cá, Prabhu, você vai participar dessa reunião aqui. Aí todo mundo cai em cima do devoto. E não dava chance do devoto se defender. Não dava chance nem do devoto falar. E todo mundo caía em cima. Por quê? Porque aquilo ali não foi uma reunião. Aquilo ali foi uma armadilha para pegar o devoto lá. Né? Então a mesma coisa as Nações Unidas, eles fazem essas políticas. Eles não têm democracia nas Nações Unidas. Se você decide alguma coisa para paz, aí tem os caras lá que votam contra a paz. Não, vou votar, tal. Na realidade, todo mundo pode ver que violência, morte e guerra é contrário a qualquer princípio humano. Eu não estou falando nem de espiritual, estou falando humano, é contrário. Mas eles ficam. Por quê? Porque eles não têm conhecimento. Yudhishthira era uma única bandeira e ele era orientado pelos brahmanas. Além dele ser um rei santo, altamente erudito, ele era orientado pelos brahmanas. Então ele tinha a capacidade, a competência de governar o mundo. Agora você coloca 1000 bandeiras de incompetentes, de pessoas que não têm nenhuma qualificação nem humana. Aí como é que fica? A situação fica complicada. E é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo. Você diz que um é terrorista, o outro diz, não, o terrorista é você. Né? Ah, você fez isso aqui, não sei o quê, matou, e eu aqui estou também fazendo a mesma coisa. Descontando. Quem desconta terror com terror também é terrorista. Né? Se você faz terror em cima de mim e eu vou atrás de você e faço terror em você, também sou terrorista. É lógico, bom senso. E isso se deve à falta de conhecimento espiritual, à falta de sanidade. Pessoas que estão no poder, governando as pessoas, mas sem nenhuma qualificação de conhecimento espiritual. Isso é o que Prabhupada fala. Enquanto o mundo não tiver a orientação de Krishna, não vai haver paz, não vai haver prosperidade e vai ficar nessa história aí de eu sou terrorista, você é terrorista. Faca e tesoura, aquela história da faca e da tesoura. Vocês devem saber, né? Que tinha duas pessoas discutindo se aquela pessoa lá morreu por causa de uma facada ou morreu por causa de uma tesourada. Foi uma tesoura, foi uma faca. Não foi uma tesoura, foi uma faca. Aí eles começaram a brigar, tal, e um batia no outro. E aí foram para cima de uma ponte. Não foi faca, não foi tesoura, foi faca, foi tesoura, foi faca, foi tesoura. Aí terminaram caindo no rio. E aí um levantava, foi faca, e o outro foi tesoura.
assim, vai passar a vida até a morte desse jeito. Não, se não tiver Krishna que nos oriente, conhecimento espiritual autêntico, científico, não vai dar certo. Não pode. Né? Então aqui fala sobre uma única bandeira. Pronto, aí terminou a tradução do Prabhupada. Eu acho que eu não vou continuar mais, vou parar aqui. Né? Já deu 1 hora de aula, ok? Ou mais, né? Falta 1 minuto para dar uma aula de aula. Mas tá bom. Ok. Agora eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, algum comentário, tá legal? Eu vou começar de baixo para cima, então eu começo de Fernando. Por que falta de conhecimento espiritual? Se o nome do lugar é Terra Santa. Você pode colocar qualquer nome, né? Aqui tem um time de futebol que chama Santa Cruz, mas não significa que é santo, né? Terra Santa porque Jesus Cristo foi lá, né? E também tem essas promessas alguns profetas da Bíblia também passaram por lá. Então, realmente é um local de peregrinação, né? Tem até um rio lá, o Rio Jordão, que Jesus foi batizado. É um local de peregrinação, né? Mas não é por causa do nome Terra Santa, mas porque tem conhecimento espiritual lá. Mas eles não tiram proveito desse conhecimento espiritual. Se identificam com o corpo, né? Então, por que falta de conhecimento espiritual? Porque conhecimento, porque vê bem, Krishna fala que a menos que você se livre das reações pecaminosas, você não pode entender o conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual tem aí, o Bhagavad Gita está aí. Tantos devotos leem o Bhagavad Gita, mas eles não se rendem a Krishna. Muitos devotos ainda fazem coisa errada, né? Ainda faz coisa errada. Tem devoto até que mancha o nome da ISKCON, fazendo coisa errada, né? Então é preciso, além do conhecimento, procurar abrir o coração e ouvir atentamente. E tentar entender o conhecimento. Não é só ter o conhecimento, é entender. Então, um devoto que lê o Bhagavad Gita, mas que não segue os princípios, que não canta 16 votos se ele fez voto, né? Se ele fez esse voto de cantar e não canta. Então, ele lê, mas não está entendendo ainda. Ele está no estágio preliminar. Então, aquelas pessoas que estão aí julgando Terra Santa, tal, e estão fazendo guerra, estão fazendo terrorismo. Então, essas pessoas, evidentemente, pelos seus atos, não estão cumprindo o que o... Agora, interessante, né? Agora que você falou isso aí, me veio na cabeça o seguinte. Vê bem, a guerra de Kurukshetra também ocorreu numa terra santa, né? Kurukshetra é Dharmakshetra, Kurukshetra. É um lugar sagrado, né? E essa guerra agora também está ocorrendo num lugar sagrado também, uma terra santa, né? Só que essa guerra aí não foi autorizada por Krishna. E a de Kurukshetra não. Krishna queria, porque ele tinha um propósito de eliminar os demônios, né? Era um propósito de Krishna. Essa é a grande diferença. Então, realmente é uma terra santa, mas está sendo usada inapropriadamente. Aí o Marcos Branquinho também fez uma observação importante aqui. Ó. Ele disse que o importante não é só ter o conhecimento, mas você realizar, né, no sentido de viver o conhecimento. Você colocar o conhecimento na sua vida. Né? Viver o conhecimento. Então, eu me lembro de na universidade, que eu estava pagando uma cadeira de psicologia, eu fiz o curso de licenciatura em física, né? Mas eu paguei logo no primeiro bimestre, eu paguei uma cadeira de psicologia. E a professora falava assim, qual é a diferença entre o trabalho do burro e o seu trabalho? Porque o burro trabalha, você também trabalha. Qual é a diferença? Porque o burro não sabe porque está trabalhando. E você deve saber, né? Você deve saber porque você está trabalhando. O trabalho do burro não vai mudar a vida dele. Ele vai ser burro, 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 burro. Vai morrer burro. Agora você, com o seu trabalho, você pode mudar a sua consciência, mudar a sua visão de mundo, mudar o seu ser. Você pode. Você pode. Né? O burro não. Então essa é a diferença. Se você trabalha sem saber porque está trabalhando e não tem propósito no trabalho, então você está trabalhando como um burro.
É isso que a professora lá de psicologia falou, né? E eu concordei. E eu acho que os Vedas também concordam, né? Então já vi a pergunta aqui do Fernando. Deixa eu ver. Decide mais? Não. Tem uma pergunta aqui de Karuna, minha esposa. Foi logo em seguida. Deixa eu ver se eu consigo ver. Arrisco o Rio de Janeiro. Aí eu acho que eu voltei para o começo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Marcos Branquinho, minhas reverências. Bom dia. Esse aqui foi o começo. Eu não estou conseguindo girar esse negócio direito. Aqui foi a Casmel, né? Que está querendo dar uma herança aí para o Rio de Janeiro. Vocês vejam isso aí, tá? Depois, Rama Chaka. Rama Chaka, bom dia, Hare Krishna, reverências. Marcos Branquinho, Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu, Hare Chakra. Um bom dia, Hare Krishna também, bom dia. Aqui do Rio de Janeiro. Eu não estou vendo mais nenhuma mensagem, não. Será que tem mais alguma? Não está conseguindo nem andar mais. Anda. Fernando aqui colocou uma mensagem, deixa eu ver. Eu gosto das minhas aulas, das suas aulas. O senhor está curtindo o calor do Rio de Janeiro? Olha, eu não estou no Rio de Janeiro não, certo? Mas eu não tenho problema com calor não, que aqui no Nordeste é quente, tá? Mas aqui onde eu estou, aqui em Aldeia, é um lugar alto de Recife. É assim como, eu acho que em Teresópolis, né? Teresópolis, lá onde tem o templo de Vrajabhumi, né? Lá onde tem Krishna Balarama. Lá, mesmo no calor, é frio, né? É nesse calor do Rio de Janeiro, lá em Teresópolis não tá... Se tiver só durante o dia, porque à noite é frio lá, porque eu assisti hoje o Mangalartik e vi que o pessoal tava com agasalho lá. Tava com agasalho. Então, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né? Também tem seus momentos de calor, né? Mas, assim, você sempre pode dar uma ida lá em Teresópolis, né? Só precisa juntar algum dinheirinho, né? Para poder pagar as hospedagens lá, mas o resto dá para... A gente não gasta com outras coisas, né? Porque não pode gastar lá no hotel lá. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu passo para cima e para baixo. Acho que é só. Eu acho que eu vi todas as perguntas aí. Jai, Hare Krishna. Então vamos encerrar por aqui a nossa aula, né, do Bhagavatam. Muito obrigado pela atenção de todos. Aceite minhas reverências. Vantiakal Patarus Vechakri Passando Vevachá Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. E todas as glórias a Srila Prabhupada.